Do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Nós temos estudado isso nos cultos e temos estudado sobre isso nas células. Andar na carne, andar no espírito. Eu não vou falar de tudo aquilo que a gente falou nessas últimas semanas. Mas uma coisa eu e você precisamos ter a consciência de que a Bíblia manda que nós andemos no Espírito e não na carne. E por quê? Porque quando você anda no Espírito, você vence guerras invencíveis. Eu vou repetir. Quando você anda no Espírito, você vence guerras invencíveis. E quando você anda na carne, você perde guerras imperdíveis. Por isso eu e você devemos andar no Espírito. E você talvez esteja se perguntando, mas como andar no Espírito? Se a vontade da carne para as coisas espirituais é muito fraca. E Jesus disse, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, o Espírito está pronto. Como que eu consigo andar no Espírito? Primeiro que você precisa entender é que o cartão de visita, a porta de entrada para o Evangelho é renúncia. Mateus 16, 24, Jesus disse, se alguém quiser seguir-me, acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Você não pode dizer que você é um cristão genuíno, é um cristão verdadeiro, se a palavra renúncia não está pairada sobre tudo que envolve a sua vida. A vida de um cristão é uma vida de renúncia. A bem da verdade, o que difere o cristianismo das demais religiões da face da terra é justamente essa palavra. Renúncia. Porque muitas delas dirão para você não precisa mudar nada. Mas Jesus diz, renuncie, negue-se a si mesmo. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele estava passando na praia, no mar, próximo ao mar, e ali os seus discípulos, que ainda não eram discípulos, eram homens normais, comuns, seculares, mundanos, eles estavam ali trabalhando, porque eles estavam pescando e a pescaria era um trabalho para eles. E Pedro passou aquela noite toda pescando, como um bom pescador, como um profissional da área, mas foi uma noite frustrante. Foi uma das piores noites da sua vida. Provavelmente ele tinha contas a pagar, ele precisava daquela pescaria, ele precisava daquele dinheiro, ele vivia daquilo, era a sua fonte de renda. E ele não pegou absolutamente nada naquele dia. Nesse contexto, então, Jesus aparece e pede o barco dele emprestado. E Jesus faz do barco de Pedro o seu púlpito. Ele sobe ao barco, a multidão fica na praia, e Jesus então começa a pregar. Logo depois, despedidas as multidões, Jesus vira para Pedro e para os demais que estavam ali e disse assim, vamos remar para as águas mais profundas, para vocês pescarem. E Pedro disse, Senhor, nós passamos a noite inteira aqui, nós não pegamos absolutamente nada. Jesus disse, lancem a rede do lado direito. Não pegamos nada, Senhor, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E eles lançaram. Foi a maior pescaria das suas vidas. Eles pescaram tanto peixes. E quando eles chegam na praia, Jesus diz assim, Pedro, a partir de hoje, tu serás pescador de homens, de almas. E Pedro abandona tudo e passa a seguir a Jesus. Jesus poderia ter dito naquele momento, no primeiro momento, quando ele se encontra com Pedro,
eles voltando de uma pescaria fracassada, Jesus poderia ter dito: Pedro, acabou seu tempo aí. Está vendo que tudo está dando errado para você? Você não conseguiu pegar mais nada. É porque Deus tem uma obra com você. É hora então de você agora ser um pescador de almas. Se Pedro topa, Pedro não estaria negando nada. Porque ele estava no pior momento da sua vida. Jesus então leva Pedro às águas profundas, manda ele lançar as redes, e agora que ele está com o barco lotado de peixes, Jesus disse: agora larga tudo e me segue. Jesus fez com que ele tivesse alguma coisa para ele renunciar. O Evangelho nos chama a renúncia. A palavra de Deus nos chama a renúncia. Por quê? Porque você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. E alguns de vocês, como eu, já passamos por isso. Passamos por situações que nós não tínhamos absolutamente nada. Absolutamente nada. Tudo o que nós tínhamos era no mundo espiritual, era na nossa fé, era o Senhor. Por isso eu digo isso com muita convicção: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Nós valorizamos o que fazemos e fazemos o que valorizamos. Deus está em busca do nosso coração, Deus está em busca da nossa vida. Um dia Jesus foi assistir um culto. E nesse culto, o texto vai dizer lá em Marcos capítulo 2, Jesus sentou-se de frente ao lugar onde eram colocados as contribuições. Quem está entendendo? O texto está dizendo que Jesus se assentou na onde? No local aonde colocavam as contribuições. Vocês viram aquelas caixas que a gente chama de gasofilácio? Era como se Jesus tivesse entrado nesse culto. Ao invés de ele assentar onde você está sentado, no momento das ofertas, ele viesse para cá. Suponhamos que isso aqui é a caixa de ofertas. E Jesus então se assentaria aqui e ficaria assim, ó. Aí você vem lançar oferta. O outro. Os discípulos. Misericórdia. Fala para ele que isso é antiético. Fala para ele que isso é constrangedor. Ele não pode ficar ali. Mas ele ficou ali. E quando terminou o momento das ofertas, vieram os ricos, o texto vai dizer, lançaram da sua sobra ali dentro. Mas veio também uma viúva pobre. E aquela viúva, ela tinha ali 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Numa tradução vai dizer meio centavo. E ela lançou a sua oferta ali. E Jesus viu ela lançar a oferta. Jesus viu a viúva lançar a oferta de menos de 1 centavo. Vou colocar 1 centavo, porque a gente não conhece menos de 1 centavo. E Jesus viu pessoas lançando ofertas de 10 mil, de 15 mil, de 5 mil, de 1.000, de 500. E quando terminou aquele momento, Jesus perguntou para os seus discípulos: vem cá, vocês viram ali os ricos lançaram suas ofertas? E também veio uma viúva que tinha apenas 1 centavo, 2 moedinhas de cobre. Ela também lançou lá. Eu pergunto para vocês: quem deu a maior oferta? E os discípulos provavelmente, claro, foram os ricos. E Jesus disse: quem deu a maior oferta foi aquela que deu 1 centavo. Porque todos os que deram, deram do que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. Essa não é uma história sobre dinheiro. Essa não é uma história sobre contribuição. Essa é uma história sobre corações. E por que eu digo que é uma história sobre corações? Por quê? Porque em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o quê? O vosso coração. O coração
ele segue o tesouro. E eu repito, o coração segue o tesouro. Se existe algo que é importante para nós, independente do que o nosso coração sente, se existe algo que é importante para nós, se existe algo que tem valor para nós, nós gastamos dinheiro com aquilo. E o nosso coração, ele segue aquilo que é o nosso tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que Jesus está dizendo é: você gasta com aquilo que você valoriza. Não é sobre o que a viúva deu, o que os ricos deram. A palavra não é sobre dinheiro, mas é onde está o seu coração. Se o seu coração está em time de futebol, você gasta com time de futebol, você compra camisas do time de futebol, você é sócio torcedor, você paga todo mês alguma coisa, mesmo que você não vai lá no estádio, mas você está pagando. Você gasta dinheiro com aquilo. Por quê? Porque ali está o seu tesouro. E se o seu tesouro está ali, ali está o seu coração. Se você quiser conhecer o coração de uma pessoa, é muito simples. É só você observar aonde ela gasta o dinheiro. E não é só o dinheiro. Aonde ela gasta tempo. Aonde ela gasta a vida dela. E por que que eu friso isso? Porque nós valorizamos o que fazemos e fazemos o que nós valorizamos. A maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com a nossa vida, revela o nosso caráter, revela as nossas prioridades, revela as nossas lealdades, revela os nossos gostos. Por isso eu digo, quer conhecer o coração de uma pessoa, observa onde ela gasta tempo, saúde e dinheiro. E isso é uma reflexão para mim e para você. Porque se o seu coração está nas coisas do Senhor, você gasta com as coisas do Senhor. Você investe na sua vida ministerial, você investe na sua liderança de célula, você investe na sua vida, você procura comprar uma Bíblia de estudo para você ter em casa, você procura comprar um livro para você ler, você está sempre investindo nessa área. Por quê? Porque o seu coração está nisso. Então essa é uma boa palavra para eu e você refletirmos aonde nós temos gastado tudo aquilo que envolve a nossa vida. Êxodo capítulo 3. Essa é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia. Moisés, o texto vai dizer assim: Moisés pastoreava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Diga comigo, chegou a Horebe, monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimou. Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. Olha como o texto começa. Moisés pastoreava o rebanho de quem? De quem? De quem? Jetro. De quem era o rebanho? E ele estava na onde? Em Horebe. Monte de quem? Monte de Deus. E ali estava o anjo de quem? Do Senhor. E lá na frente Deus fala com ele: tire as sandálias dos seus pés. Presta atenção nisso. O rebanho era de Jetro. O monte era de Deus. O anjo era do Senhor. A única coisa que Moisés tinha era a sandália. O rebanho era de Jetro. O monte era de Deus. Horebe era de Deus. E o anjo era do Senhor. E as sandálias eram dele. E Deus falou o que para ele? Tira a sandália. Renúncia. Renúncia. A única coisa que ele tinha nesse episódio eram as sandálias.
Horebe de Deus, rebanho de Jetro, anjo do Senhor, sandálias é minha. Tire as sandálias. Você nunca vai andar no Espírito se você não estiver disposto a renunciar. Renúncia não é somente aquilo que nós chamamos de pecado. Não, pastor, eu renunciei o pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Renunciar o pecado é o primeiro degrau da escada de andar no Espírito. Porque crente imaturo, ele se relaciona com Deus na base do pecado. Isso é pecado, eu não posso. Isso não é pecado, eu posso. Eu me lembro de um tempo atrás, não sei se ainda tem, o André Valadão na sua rede, o pessoal perguntava isso. Pastor, fazer isso é pecado? Pastor, vocês lembram disso? Pastor, fazer aquilo aí, ele soltou um jargão, você não é crente não, né? E aquilo alastrou, virou um jargão mesmo. Mas preste atenção, eu posso fazer isso? Isso é pecado? Eu posso fazer aquilo outro é pecado? Gente, isso é coisa de crente imaduro. Crente imaturo. O crente que não é maduro, ele se relaciona na base do é pecado ou não é pecado. Quem está entendendo? Pastor, mas o senhor está falando que isso é atitude de gente imatura? Sim. Sim. Mas o senhor está falando que o fato da pessoa renunciar o pecado, isso é imaturidade? Sim. Mas a Bíblia não manda eu renunciar ao pecado? Sim. Sim. Você precisa renunciar ao pecado, mas eu não posso me relacionar com Deus com base no isso é pecado, eu não posso. Isso não é pecado, eu posso. Isso é pecado, eu não posso. Isso não é pecado, então se isso não é pecado, então eu posso. Esse é um nível muito baixo de fé. O crente maduro, ele não se relaciona na base do isso é pecado, eu não posso, isso não é pecado, eu posso. O crente maduro, ele vive em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada disso. Ei pastor, isso aqui não é pecado. E é verdade, isso não é pecado. É permitido então? É permitido, mas não me é lícito. O nível é mais profundo. Eu posso, mas eu não faço. Quem está entendendo? Eu posso. É lícito, é permitido, é lícito, mas não me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem muita coisa que não é pecado, mas não me é lícito. Me é lícito, aliás, tem muita coisa que não é pecado, me é lícito, mas não convém. O crente maduro, ele faz ou deixa de fazer determinadas coisas, não baseado se eu posso, se eu não posso, se é pecado, se não é pecado, mas ele se baseia em Romanos 14, 21 e outros textos de Coríntios que eu não vou citar aqui para ganhar tempo, quando ele diz, quando estava havendo uma controvérsia entre comida e bebida, eu posso comer isso, eu posso comer esse tipo de carne, ou posso ou não posso, eu posso beber isso aqui ou eu não posso. Então Paulo chega e diz, não destruas por causa da comida ou a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, bom é não beber vinho e nem fazer outras coisas que o teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Não é pecado, mas se eu fizer, eu vou escandalizar. Não é pecado, mas se eu fizer, o que é mais fraco vai falar assim, olha lá, então eu posso fazer. E aí ele, você já viu falar, quem nunca comeu melado quando come, se lambuza. Irmãos, tem muitas coisas na minha vida que eu abri mão de fazer, não é porque é pecado, é porque eu não quero ser tropeço na vida de outra pessoa. Faz sentido? Então, quando eu tomo essa atitude, você não faz por quê, pastor? Por causa que é pecado contra Deus? Não! É porque eu amo o meu próximo. Eu quero ajudá-lo a firmar na fé. Eu não quero que ele se escandalize em mim. Eu posso,
O texto diz, eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E por que não me convém? Porque eu vou escandalizar. Eu vou escandalizar. Então esse é um nível maior de amor. Para que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo em mim. Para que as pessoas vejam para mim e o meu comportamento, a minha conduta, sirva para a salvação, para abrir os olhos para a salvação dessa pessoa. Então esse é o primeiro cartão de visita. Agora o segundo é, você não vence a carne sacrificando a carne. Você não vence a carne lutando contra a carne, fazendo penitência, fugindo de tudo, se isolando das pessoas. Tem gente que quer vencer a carne, eu preciso vencer minha carne, eu vou então sacrificar o meu corpo, eu vou bater no meu corpo, eu vou chicotear o meu corpo. Você não vai vencer a sua carne. Não, eu vou andar agora olhando para o teto, para mim não ver mais nada na terra. Você vai tropeçar, vai cair, vai machucar. Só existe uma forma de você vencer a sua carne. E Paulo, ele nos dá a receita. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se o quê? Encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando e louvando de todo o coração ao Senhor. Só tem uma forma de você vencer a sua carne, é andando no Espírito, é se enchendo no Espírito. Você não vence a carne mortificando a carne, você vence a carne se enchendo do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, a sua carne não grita. O Espírito em você, ele sufoca a carne. Os desejos da carne, a vontade da carne. Não que você não tenha mais natureza humana, você tem. Você vai pecar, você não vai virar anjo. Mas o que eu quero te dizer é que você só vence a sua carne se você estiver forte no Espírito. Se você se encher do Espírito Santo, se você estiver cheio do Espírito Santo. Porque senão você vai falar, ai meu Deus, já vem a tentação, eu tenho que fugir daqui, senão eu vou pecar. Quando você está cheio do Espírito, você olha, você fala, coitada dessa pessoa, eu tenho que orar por ela. Você olha para as pessoas e você vê aqueles exageros. Aí você aprende uma coisa: todo excesso esconde uma falta. Diga comigo, todo excesso esconde uma falta. Quando você vê alguém se exibindo demais, você pode ter certeza que aquela exibição é para suprir uma falta, uma carência, um buraco. Então, quando você está cheio do Espírito, o seu foco não é no que está se exibindo, mas no que está faltando. Como é que é o relacionamento dessa pessoa com os pais? Como é que foi a vida dessa pessoa? Ao invés de você ter desejos, você tem compaixão. Mas esse não é um assunto para pessoas, para meninos na fé. Esse é um assunto para gente madura. Só quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue superar, suplantar as obras da carne. Por isso Paulo diz, quando vocês andarem no Espírito, vocês não satisfarão os desejos da carne. Não tem outro caminho. Você precisa buscar, você precisa se encher. E o que me chama a atenção no texto de Efésios 5 é que ele compara o enchimento do Espírito Santo com uma pessoa que se embriaga. Olha só, não se embriague, mas deixe-se encher pelo Espírito. Interessante porque a pessoa, quando ela está embriagada pelo álcool, ela é direcionada por quem? Por quem? Por quem? Pelo álcool.
ou por quê, né? Pelo quê? Aliás, a palavra não é quem, é quê? Pelo quê? É pelo álcool. E quando você está cheio do Espírito Santo, você é dirigido por quem? Pelo Espírito. Você já percebeu? Paulo está fazendo uma comparação, gente, entre a pessoa embriagada com álcool e a pessoa embriagada com o Espírito Santo. Você concorda comigo que o álcool dá coragem para a pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Quem já bebeu aí sabe. Tem uns aí que está falando, pastor, eu que o diga, eu que o diga. O Espírito Santo também dá coragem. O álcool tira a timidez da pessoa? O Espírito Santo também tira. O álcool te motiva, te impulsiona a fazer coisas? O Espírito Santo também te motiva. Paulo está dizendo, quando vocês estiverem cheios do Espírito Santo, como alguém está cheio de álcool, vocês vão ser dirigidos pelo Espírito Santo. Sabe o que me chama a atenção no alcoólatra? No bêbado? Você já viu um bêbado? Você já viu um bêbado numa rua larga? Ele vai de um canto no outro. Agora você já viu um bêbado atravessar a pinguela? Nunca! Melhor do que nós são. Não cai. Você fala, agora vai cair. Porque se na rua, com 10 metros de largura, ele está indo para um lado e para o outro. Mas, quando ele entra para passar numa pinguela, ele vai reto. O foco, a atenção periférica some, só fica o focal mesmo ali, e ele passa. Olha, você observa. É que não está tendo muita pinguela mais, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que quando você está cheio do Espírito Santo, nos caminhos estreitos da vida, você consegue passar de cabeça erguida, sem cambalear nem para lá e nem para cá. Gente, Paulo está usando uma metáfora. O apóstolo Paulo, para falar aos Efésios, ele está usando uma metáfora entre uma pessoa que se embriaga do álcool e uma pessoa que se embriaga do Espírito. Porque também encher-se do Espírito Santo é uma embriaguez. E lá em Joel 2, vai falar que acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Aí eu gosto de chamar esse lugar de Bar do Joel. Bar do Joel. Bar do Joel 2:28, onde você se embriaga, você profetiza, você fica cheio do Espírito Santo. Então, às vezes eu brinco com os jovens, vamos dar uma chapada hoje, vamos chapar no Espírito, vamos subir um monte, vamos dar uma chapada lá, para a gente ser cheio do Espírito Santo. E aí Paulo dá uma receita. Como é que ele fala? Como é que você vai ser cheio do Espírito? Primeiro, falando entre si, salmos, Bíblia. Você começa a meditar nos salmos da palavra de Deus, com cânticos espirituais. Cânticos espirituais. Você começa a louvar, você começa a adorar. Existem canções que falam tão profundamente com você, que nos faz até pecar. Pastor, como assim pecar? Não, porque se eu começar a perguntar aqui, quem converteu nos anos 60, ele vai falar, essas músicas de hoje não está com nada, que a música boa não era daquela época de 60, Deus falava com a gente. Quem se converteu na época aí de David Killa, Cirilo, essas músicas de Fernandinho hoje, que vocês cantam aí na igreja, sei lá o que, Drops, não sei, não está com nada não, música boa é aquelas. Porque a música marca a nossa vida. Então existem músicas, cânticos espirituais, que quando você... Ontem mesmo eu estava lá, eu coloquei lá um hino antigo, eu estava ouvindo um hino da harpa. E aquele hino me deu vontade de chorar, porque ele me traz recordações de quando eu estava na busca, numa madrugada, orando ao Senhor. Então Paulo fala, quando você quer ser cheio do Espírito Santo, fale de salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando. Sabe o que é salmodiar? É quando você está do nada, você vira e fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos. Ou quando você olha para aquele pôr do sol que nós estamos tendo nos últimos dias, com as nuvens todas rosas no céu,
o céu muito colorido, e aí você se lembra e diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. É quando você começa a salmodiar, é uma oração. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é uma torre forte. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, eu não serei atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte. Não temerei o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que assola ao meio-dia. Praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para me guardarem em todos os seus caminhos. Eu não tropeçarei em pedra, pisarei a áspide, pisarei a serpente, porque o Senhor está comigo. Comece a salmodiar. Aprenda a salmodiar. Isso, você está no carro, você está falando isso. Você está lavando uma panela, você está falando isso. Você está dirigindo, você está comprando, você está vendendo. Salmodiar. Fale de salmos para você mesmo. Eu vou até mais fundo aqui. Tem dia que eu até prego para mim. E acompanhado disso, se você não fala, busque isso aí. Quando fala em língua, aquele que fala em línguas, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Paulo está falando agora aos coríntios sobre qual é a finalidade do dom de línguas. Pastor, por que eu vejo esse povo falar em língua? O que significa isso? Para que serve isso? Diga comigo: a quem fala em língua, edifica-se a si mesmo. Então, quando uma pessoa está orando em língua, o que ela está fazendo? Edificar. O que é edificar? Construir. Fortalecer. Literalmente é fortalecer. Erguer uma estrutura. Sabe aqueles momentos que você está fraco? Diante de situações, você se vê impotente. Diante de circunstâncias que você não consegue mudá-las, começa a orar em línguas. Entra para o teu quarto e começa a orar em outras línguas. Comece a falar em línguas, e falar em línguas, e falar em línguas. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ele não fala a homens, ele fala a Deus. E o que acontece? Ele é edificado. Numa contextualização. Sabe, o nosso celular, Romildo hoje falou de uma coisa interessante aqui, que quando seu celular fica fora de área, você busca um lugar onde tem área para você conseguir conectar e falar. Mas tem momentos também que o seu celular descarrega. E ele fica fraco. Você não consegue fazer uma ligação. O que você faz com o seu celular? Você vai lá na tomada e põe ele para carregar. Se Paulo vivesse nessa época, ele diria assim: aquele que fala em línguas, ele recarrega suas energias espirituais. Por isso, se você ainda não ora em línguas, busque orar em línguas. Diga: Deus, me batize com línguas estranhas, me batize com o Espírito Santo. Eu quero orar em outras línguas. Busque isso com toda a sua força, com todo o seu coração. E se você já ora, desenferruje esse dom de língua aí, meu irmão. Tira esse cheiro de naftalina das suas línguas estranhas aí. E comece a orar em outras línguas. E comece a dizer: Deus, renova minhas línguas, renova minhas línguas. Às vezes eu fico cansado de orar uma língua. Eu fui falar: Espírito Santo, me dá uma língua nova para falar. Já tem 1 ano que eu estou orando só esse negócio aqui. E sabe o que acontece? Ele renova. Porque a Bíblia fala que o dom de línguas, ele é um dom de variedade de línguas. Então você tem que orar em línguas, você tem que pedir a Deus, porque isso te fortalece. Quando você mantém uma vida de oração, você começa então a viver no Espírito e a sua mente começa a mudar. Por quê? Porque você aprende que na Bíblia tem peneira de pensamento.
Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Diga comigo, as 7 peneiras de Paulo. Sabe o que você faz com o pensamento? Passa ele na peneira. E qual é a primeira peneira? Tudo que é verdadeiro. Isso é verdadeiro? Esse pensamento que me veio à mente, ele é respeitável? Ele é justo? Ele é puro? Ele é amável? Ele é de boa fama? Há alguma virtude nisso? Se tem, que isso ocupe o meu pensamento. Se não tem, descarta. Quando você anda em espírito, você usa as 7 peneiras. Anota, grifa esse versículo aí, Filipenses 4, 8, escreve na frente aí, as 7 peneiras do pensamento. Sabe, quando você vive isso, as coisas começam a acontecer na sua vida. Quando nós nos enchemos do Espírito, não significa que nós não passaremos por momentos difíceis da vida, mas nós estaremos fortes. E eu digo para você o seguinte: ninguém conhece melhor a roupa do que a costureira que a costurou. Ninguém conhece melhor o pão do que o padeiro que preparou a massa. Ninguém conhece melhor o dia do que Jesus, que foi Ele que criou os dias, criou as horas, criou os minutos, e Ele nos ensinou a como começar um dia vitorioso. E o texto de Marcos capítulo 1, 35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto para fazer o quê? Orar. Se você quer vencer o dia, comece o seu dia em oração. Nós não podemos ser vitoriosos no dia sem antes apresentá-lo em oração. Eu não sei se você sabe, mas nós já estamos aqui há mais de 50 dias, pastor Edilson. Mais de 50 dias. Nós levantamos às 5 da manhã, 5h30. A gente já está entrando na live e nós temos uma live com 100 homens em oração. Nós já estamos há 50 dias fazendo isso, orando pelo top. 50 dias, levantando de madrugada. Eu estou dormindo 8 horas da noite. Eu estou igual o povo antigo. Deu 7 horas, eu já estou caçando cama, porque a gente já está num pique. Mas eu te digo uma coisa: o dia é outro. Quando você começa o dia em oração, o dia é outro. Você precisa viver aquilo que Jesus disse: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos no Espírito. Jesus está nos dizendo aqui que quem anda no Espírito, quem anda em oração, é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Uma das coisas que mais acontece na vida de quem anda no Espírito é que Deus te leva a lugares que não tem nada a ver com você. Pessoas que não tem nada a ver com você. Áreas que não tem nada a ver com você. Eu vou repetir. Quando você anda no Espírito, Deus te leva a lugares que não tem nada a ver com você, a pessoas que não tem nada a ver com você, áreas que não tem nada a ver com você. E você pergunta: Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu estou fazendo com essas pessoas? O que eu estou fazendo nessa área? Isso tem nada a ver comigo. Por que o Senhor me trouxe aqui? A resposta é simples. Quando você anda no Espírito, é assim. Deus é assim. Quando você tem problemas, Ele te leva a lugares que tem solução. E quando você é a solução, Ele te leva a lugares que tem problemas. O vento sopra, não sei de onde vem, não sei para onde vai, mas todo aquele que é nascido do Espírito é como o vento. Deus te leva a lugares que não tem nada a ver com você, pessoas que não tem nada a ver com você, porque se você é a solução, Deus te leva a lugares onde há problema, para você ser solução para eles.
E quando você está com problemas, Deus traz até você lugares, pessoas e áreas que não tem nada a ver com você. E essas pessoas, áreas e lugares vêm como uma solução para a sua vida. A vida é assim. Eu me lembro, eu estava em Arcos. Não sei o que eu fui fazer em Arcos. Era dia, de tarde. Eu estava passando perto de uma praça, eu estava a pé. E veio uma senhora e falou assim: moço, o senhor me dá uma esmola? O senhor me dá um trocado aí? Eu olhei para aquela senhora, uma senhorinha. Eu falei assim: dou, mas com uma condição. Ela falou assim: qual? A senhora me escuta por pelo menos 2, 3 minutos e deixa eu fazer uma oração pela senhora? Ela falou assim: pode. Eu fui, peguei o dinheiro e dei para ela e falei: então vamos sentar aqui nesse banco. Eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu comecei a falar da salvação para ela. E quando eu terminei, eu falei: agora eu posso orar pela senhora? Ela falou assim: pode. Ela imaginou que eu ia orar quando eu chegasse em casa. Eu falei: fecha os olhos que eu vou colocar minha cabeça na mão da senhora agora. Eu coloquei a mão na cabeça da mulher, a mulher caiu endemoniada. Ela caiu no chão. Eu expulsei o demônio daquela mulher, mandei ele sair no nome de Jesus e falei: agora a senhora vai procurar uma igreja para a senhora servir a Cristo. Que quando a senhora começar a servir a Cristo, vai se cumprir uma palavra de Salmos na vida da senhora, quando o salmista diz: fui moço, agora sou velho, jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Deus nos leva a lugares, a áreas e a pessoas. Eu me lembro quando a nossa igreja era muito pequenininha, nós juntávamos em volta de umas 50, 70 pessoas. E a nossa igreja só tinha 3 irmãos que tinham carros na igreja. O irmão Edmar tinha uma variante velha, o Paulo tinha uma Kombi e o pastor Manuel tinha um Fusca. Não era isso? Eram os 3 carros da igreja. E eu havia recebido uma igreja para cuidar, numa cidadezinha chamada São Vicente de Minas. Está quantos quilômetros daqui lá, pastor? Por aí, porque daqui a Carranca são 200, mais ou menos, né? E aí, tudo bem. Como é que eu chego lá, Paulo? Ô Paulo, tem um ônibus do Gontijo, mas nesse horário vai complicar. Eu vou arrumar lá na Vale do Ouro uma carona com um motorista. Eu lembro do nome do cara até hoje, Colorido. Nome do moço. E aí ele: não, te dou uma carona até Lavras. Está aqui o Roberto. Roberto, vamos comigo. Roberto foi comigo naquela viagem. Nós pegamos o ônibus, descemos em Lavras. Antes eu tinha falado com o irmão Brito. Falei: irmão Brito, Deus me deu um sonho que eu estava pregando em Lavras e aconteceu um avivamento, um negócio muito forte. O irmão Brito falou assim: irmão, já morei lá. O povo lá é coração duro. As igrejas lá é meio esquisita. Eu falei: não sei, vamos ver se for de Deus. E aí surge essa situação que eu tinha que viajar para São Vicente de Minas. E o único jeito era pegando uma carona de caminhão daqui até Lavras. E chegando lá em Lavras eu procurei a estação, porque eu tinha que ir de trem. Não tinha ônibus. No pastor, você é das antigas mesmo, hein? Pegar um trem. E aí nós achamos um hotelzinho lá e fomos numa sorveteria. Eu falei: onde é que tem uma igreja de crente aqui? Só tem uma aqui, ó. O Brasil para Cristo. Eu falei: no sonho tinha um trem de Brasil mesmo. Eu falei: se for de Deus, vai acontecer. Gente, a nossa igreja não tinha 100 membros. Ninguém me conhecia, ninguém conhecia a Vale. Eu falei: se for de Deus, então Deus vai ter que fazer desse jeito. Vesti uma camisa de malha, uma calça jeans e fui para o culto. Quando nós chegamos lá no culto, era uma festa, bebê. Tinha ônibus de tudo quanto é lado, parado de fora da igreja e tal, uma festança, não sei se era aniversário da igreja, e o púlpito, a igrejinha pequenininha, e o pastor lá no púlpito, os obreiros sentados no altar da igreja. Eu falei: eu vou sentar aqui no fundo. Sentei lá no fundo, fiquei quietinho. Aí veio um diácono da igreja, falou: estou anotando o nome do visitante. Qual que é seu nome? Eu falei: meu nome é Alvim. Não falei que eu era pastor. Alvim. Eu estou lá. O nome do Roberto estava comigo. E canta e prega e não sei o quê. Daí a pouco passa a palavra para o pastor presidente da igreja. Ele pega o microfone.
um velhinho, ele ficava assim com o microfone. Irmãos, eu quero apresentar os nossos visitantes aqui hoje. Por favor, fica de pé. O irmão fulano, Beltrano, o povo das outras igrejas estava visitando, foi ficando em pé. Eu fiquei. Está também aqui, conosco aqui, é o irmão fulano, o irmão Alvim e tal. Aí ele parou, olhou assim, apontou o dedo para mim e falou assim: moço, eu não te conheço, mas Deus está falando que o seu lugar não é aí. Deus está falando comigo que o seu lugar é aqui. Por favor, sai daí e vem para cá. Sabe quantos anos eu tinha, irmãos? 23 anos. Eu era um garoto. De jeans, camiseta. Saí lá de trás. Morrendo de vergonha. Sentei os pastores tudo de paletó e gravata, todo mundo. E eu lá. Eu falei, misericórdia, meu Deus do céu. E aí um prega, outro prega, um fala, outro fala. Irmãos, agora nós vamos para a mensagem principal dessa noite. Eu estava em casa e falei, Deus, que mensagem eu prego? E o Senhor falou assim comigo, nenhuma. Eu vou levar um jovem naquela igreja. E ele é que vai pregar hoje. Ele virou para mim e falou, a mensagem está com você, irmão. Pode pegar o microfone aqui e pregar. Irmão, eu peguei o microfone chorando. E quando eu contei essa história para eles, falei, eu sou pastor. A igreja foi a mil. Presença de Deus, foi uma noite de cura, de libertação, de batismo no Espírito Santo. Deus te leva a lugares, a áreas, a pessoas que não tem nada com você, quando você anda no Espírito. Quando você anda em Espírito, Deus te leva a lugares, Deus faz coisas grandes, Deus faz coisas poderosas. Porque não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre a nossa carne, é sobre Ele. Se prepare. Quando você começar a andar em Espírito, você vai ver Deus te usar. Sabe uma das coisas que eu mais estou amando nos últimos dias, vendo na internet, em algumas redes sociais, alguns milagres acontecendo, de paralíticos, de cegos, sabe na onde? Em supermercado. Eu já vi uns 3 acontecendo dentro do supermercado. Meninos, como os adolescentes da igreja, os meninos evangelizando. Falou, moço, nós vamos orar por você. De repente a pessoa é curada. Porque não é sobre o pastor, não é sobre o obreiro, não é sobre o líder de célula. Não, é sobre quem anda no Espírito. É sobre quem procura viver em santidade. É sobre quem procura viver em oração, falando com Deus, buscando a Deus. Pastor, mas a gente não vai passar provações. Eu já vou terminar por aqui. A gente não vai passar luta, a gente não vai passar prova. Eu gosto muito desse texto. Daniel. Lembra que Nabucodonosor faz uma estátua enorme e manda as pessoas adorarem? Lembra desse texto? E Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não buscam, eles não oram. Aliás, eles não se prostram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles não se prostram. E aí então, sabe o que acontece com eles? Eles são lançados na fornalha. E a Bíblia diz que os homens que lançaram eles na fornalha, esses homens, eles foram queimados. Mas olha o que o texto diz. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros reais se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo se tinha queimado e as roupas não estavam chamuscadas, não havia nem cheiro de fogo. O que é cheiro de fogo? Fumaça. Não havia nem cheiro de fumaça neles. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, amarrados, caíram dentro da fornalha em chamas, extraordinariamente quente. Mas o texto vai dizer o seguinte: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados. Olha o que o texto diz: Sadraque, Mesaque e Abdenego foram o quê? Diga comigo, amarrados. Agora olha o que o texto diz. Olhem, estou vendo 4 homens, o quê? 4 homens, o quê? Mas eles não estavam amarrados. O fogo não queimou a roupa. O fogo não queimou o cabelo. O fogo não queimou a pele. Mas o fogo queimou as cordas.
Quem anda no Espírito, quando passa por provação, a provação é para queimar aquilo que está te amarrando, aquilo que está te atando. Vamos nos colocar em pé nesse momento agora. Se você anda no Espírito, está passando por uma provação, você está passando por uma luta, saiba de uma coisa, aprenda uma coisa: essa luta, essa provação, ela só vai fazer uma coisa na sua vida. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai poderosamente queimar aquilo que te amarra, aquilo que te ata. Feche os seus olhos, feche os seus